pessoal, tudo bom com vocês? Aqui é a Polly, dos Livros e Personagens, e hoje eu vim falar de um livro muito amorzinho, que é A Fera em Mim, da Serena Valentino. Lançado aqui no Brasil esse ano pela editora Universo dos Livros, com essa capa linda. E aqui a gente tem uma releitura de A Bela e a Fera. Na verdade, é da história do príncipe e da Bela antes de se tornar fera, e a forma como ele se torna, explicando a maldição, amarrando aqueles pontos meio abertos da história da Bela e a Fera. Aqui a gente tem um príncipe que ele é egocêntrico, ele é egoísta, ele é intragável e ele só julga as pessoas pelas aparências. E ele tá se relacionando com uma moça que chama Cersei, eu acho que é assim que pronuncia o nome dela, e ele acredita que tá apaixonado por ela e tá disposto a pedi-la em casamento. Só que o amigo dele, o Gaston, sim, o Gaston da Bela e a Fera, ele fala, olha, você não pode pedir ela em casamento, ela não tem sangue azul. E ele fica meio assim, por que você tá falando isso e tal? E o Gaston fala que ela é cuidadora de porcos. E ele vai atrás dela e realmente vê ela cuidando dos porcos. E fica possesso, fala que foi ludibriado e trata ela super mal, humilha muito a moça. Só que assim, ela nunca disse pra ele que era uma nobre, ela nunca disse pra ele que tinha dinheiro e ela realmente era apaixonada por aquele homem. Então ela vai atrás dele no castelo, dando uma nova chance. Ela oferece a Rosa da maldição, em prova do amor dela para aquele príncipe, e ele a renega novamente, a trata mal novamente. Trata pior que o lixo, sabe, gente? E só o que ele não contava é que ela era a irmã mais nova de uma família de 4 feiticeiras, que são 4 irmãs feiticeiras, e que são a Marta, a Ruby e a Lucinda, e elas ficam revoltadíssimas com a forma como o príncipe tratou a irmã, a forma como ele é preconceituoso, e elas lançam uma maldição nele, que é a maldição da Rosa, onde até os 21 anos ele vai ter que ter encontrado o amor verdadeiro, que vai ter que ser selado por um beijo de amor verdadeiro, assim como no filme. E a rosa simboliza o tempo que vai passando e as pétalas vão caindo. Se essa rosa se desfizer até os 21 anos dele, ele vai se tornar fera para sempre. A diferença aqui do conto da Disney é que a fera ela vai se tornando fera de uma maneira gradativa. Nesse meio tempo, ele inclusive encontra uma princesa que ele acha que pode enganar para se apaixonar, enfim. E ele fica muito macho com ela em determinados pontos, que se eu contar vai ser spoiler. Mas ele não percebe que quem tá errado na história toda não é essa princesa, não é a Cersei, é ele que tá sendo um preconceituoso, que tá querendo usar as pessoas para tentar quebrar uma maldição que foi criada justamente por ele olhar apenas para si mesmo. E aí a gente vai passando o tempo, ele vai se tornando fera, assim como na história da Disney, porque aí a gente já entra na história da Disney e aparece a Bela, que, né, gente, eu não preciso contar a história da Bela aqui no livro, porque é a mesma história da Disney, inclusive algumas falas se repetem, e, né, ela é a mocinha da história, porque Bela é a fera. E assim, a gente vai ver uma outra diferença do conto da Disney, que é o seguinte, as irmãs da Cersei, não sei falar o nome dela, desculpe, elas vão estar o tempo todo tentando atrapalhar a fera a encontrar o amor verdadeiro, porque elas querem a fera morta, elas não aceitam que ele possa se curar, que ele possa encontrar um amor. Então sabe aqueles pontos da história da Disney que dá alguma coisa errada, que a Bela acaba se afastando quando ela vai atrás do pai, tudo aquela vontade de ver o pai, tudo tem um dedinho delas ali, tipo, ó, esse aí não merece você não, você tem que ver seu pai, isso aqui, tudo pra atrapalhar a história dele. Inclusive o Gaston se esquece do amigo pelo decurso de tempo que vai passando, e elas também ficam meio que dando aquelas buzinadinhas no ouvido dele, pra ela não aprender o murriz no sanatório, enfim, aquelas histórias todas da Disney. E, enfim, é um livro muito amorzinho, é um livro rápido, é uma leitura, ó, vocês podem ver, é fininho, espaçamento grande. E é isso mesmo, ele é um complemento à história da Disney, assim que vocês terminarem de ler, vocês vão ficar loucos pra assistir o filme de novo. E eu recomendo pra vocês que são apaixonados por conto de fadas, assim como eu. E eu mal posso esperar pra ler a história da Rainha Má, da Elsa e da Úrsula, que eu vi que foram lançados também, então eu vou aguardar. E fica aqui minha recomendação, gente, é um vídeo bem curto, só pra mostrar pra vocês um pouquinho desse livro mesmo, que eu acho que causou muita curiosidade, muitas pessoas que são apaixonadas pelos contos de fadas. Não tem nada mirabolante, é um complemento mesmo à história, que vai fazer vocês se encantarem e ficarem suspirando que nem o desenho. É isso, beijos e até o próximo vídeo.